Olá, meus amigos. Nosso tema hoje é da aula número 2 da unidade A dualidade. Vejam bem que o nosso conceito de unidade hoje da pessoa é uma unidade bem complexa, porque nós temos pelo menos duas grandes instâncias, que é o psiquismo e o organismo. No psiquismo nós podemos ter uma ideia dessa complexidade quando quantas funções psíquicas nós podemos realizar quase que simultaneamente. Dá para ter uma ideia assim, nós temos a capacidade de olhar o passado, mexer, fuçar nesse passado, ao mesmo tempo interagir com alguma coisa do presente e automaticamente planejar alguma coisa do futuro. Isso envolve vários sentimentos, várias percepções. E essas funções todas, elas estão integradas. No estado de saúde, também, nós temos uma capacidade de administrar milhares de funções no organismo, níveis de substância, uma série de controles, os aparelhos que se comunicam entre si e a regência do sistema nervoso administrando todo esse conjunto. Quando estamos em saúde, isso funciona de uma maneira extraordinária, maravilhosa. A doença representa uma alteração nesse sistema. Essa alteração pode ser momentânea, pode ser periférica, mas também ela pode evoluir para se transformar numa alteração mais constante, mais estável e mais grave, no sentido de, por exemplo, uma verruga é uma alteração constante, mas ela é periférica, ela não causa nenhum transtorno, né? Ou ela não revela nenhum transtorno na economia da pessoa, do organismo como um todo. Essa visão nos faz já associar com o fato de que a experimentação no homem sadio identifica alterações ou revela efeitos patogenésicos tanto do organismo como do psiquismo. A possibilidade de trabalhar com alterações mais frequentes, mais ostensivas, pertence à visão reducionista, a visão de tratar a doença, que tanto pode ser orgânica, como também na mente com a psiquiatria. O que interessa é que elas reduzem o foco, selecionam alguns efeitos muito marcantes e frequentes daquela substância, como também selecionam algumas alterações da pessoa. Podem ser alterações relacionadas com alguma parte do organismo, com o estômago, com os olhos, com qualquer área do corpo, como também a psiquiatria seleciona algumas alterações. É interessante que a psiquiatria, por exemplo, ela seleciona alguma alteração como um delírio. Delírio que é o Papa. Ou delírio que é um cachorro. A psiquiatria em si não entra na análise do significado. Mas isso é o material de primeira ordem para a psicologia, para a psicanálise, para a homeopatia, entre outros. Então, nós estamos com uma visão que a pessoa pode evoluir para a doença quando essas alterações já estão tipificadas, quando elas são conhecidas, já foram classificadas de alguma forma e nós estamos com esse conhecimento. Quando eu digo que a pessoa tem uma neuropatia, eu sei que não é uma gastrite, sei que não é uma miopia. Cada um tem o seu próprio significado, as suas próprias características. A redução do foco, seja na substância ou na pessoa, são irmãos gêmeos, porque elas têm uma relação unívoca entre elas, de forma que quem trabalha com a substância nos seus efeitos mais frequentes, mais intensos, ou podemos dizer assim, aqueles que têm propriedades toxicológicas, isso vai ficar mais claro depois, nós também vamos aplicar essa substância numa visão reduzida do ser humano. Com isso, nós temos uma possibilidade de voltar e olhar o que é o efeito peculiar, que nós já abordamos, e como ele nos ajuda a identificar não mais apenas a doença, mas também a pessoa, com seus sentimentos, as suas reações, as suas percepções e os seus significados. Quando nós ampliamos essa esfera do paciente, um material mais amplo, nós também trabalhamos com a substância,
no seu espectro ampliado de efeitos, o mais significativo que nós temos para analisar de como a pessoa saudável, numa harmonia extensa, numa harmonia extremamente complexa, vai aos poucos desenvolvendo alguma alteração que pode ser de um elemento só até vários, e também pode ser muito frequente a ponto de se tornar estável, constante. Uma alteração, por exemplo, pode ser apenas de um aspecto, por exemplo, uma fobia. É um dado quase só. Medo de ficar doente, medo de passar mal, medo de acontecer alguma coisa. De qualquer forma, isso representa, às vezes, um transtorno gravíssimo na vida da pessoa, provocando muitas limitações. Então nós podemos dizer que a doença existe, porque a partir de um certo ponto a vida da pessoa está restrita à enfermidade. Não há por que dizer que a doença não existe, porque ela foi suficiente para diminuir a autonomia e muitas vezes de forma muito intensa. A vida da pessoa gira em torno da sua própria doença. Um outro aspecto muitíssimo importante que vamos trabalhar muito ainda no curso é a relação de semelhança entre a doença e o temperamento da pessoa. É um aspecto extremamente enriquecedor que a homeopatia trouxe, porque isso aparece na patogenesia e também na história de vida e na enfermidade da pessoa. Na patogenesia, podemos dizer que é comum nos medicamentos que têm uma investigação patogenésica mais abundante, encontrar uma relação. Aqui me ocorre assim de cabeça, no improviso, é a relação, por exemplo, entre a disparidade em cáustico, que ele se sente em disparidade, em desigualdade consigo mesmo, e ao mesmo tempo, na face, ele vai demonstrar uma paralisia facial, ou seja, há uma desigualdade dele com ele mesmo. Nós estamos vendo esse fenômeno na patogenesia, na visão global do medicamento, da substância, e vamos vendo isso também na doença. A doença é a exteriorização de características psicoafetivas que tomam um vulto, uma proporção e constroem dessa forma uma condição particular de adoecer. Ficamos por aqui nesse tema, esperando que vocês vejam no texto, no PowerPoint, especialmente no texto vocês vão encontrar maiores informações e podemos aguardar por uma boa discussão em nosso fórum. Obrigado, um abraço e até breve.